Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja bem-vindo a mais uma EBD Online, esse tempo que nós separamos aqui para ouvir do Senhor e para escutar aquilo que Ele tem para nossas vidas de forma transformadora. Eu quero convidar você, antes de mais nada, compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo, comente esse vídeo para que nós possamos cada dia mais interagir e abençoar outras pessoas. Quero convidar você ao cantar conosco o hino 110, parte A, Crer e Observar. Vamos ouvir essa canção neste momento da nossa EBD e após o nosso hino, iremos passar para o devocional para depois então fazermos o nosso estudo. Cante conosco este belo hino que nós temos no nosso final. Em Jesus confiar, sua lei observar, oh que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz, crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falaz, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar, nem tristeza, nem dor, nem intriga maior, pode o crente fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Um belo hino em que nós somos convidados a crer em Cristo Jesus, não somente crer, mas também observar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Quero convidar você a abrir sua Bíblia, a Palavra de Deus, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Um texto apenas muito conhecido, mas que desafia a vivermos aquilo que Cristo espera de todos nós. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e se fizeram novas. Interessante que nesse texto o apóstolo Paulo nos convida de fato a lembrarmos que Cristo Jesus, as coisas do passado são as coisas do passado. Nós somos convidados a viver como novas criaturas, a viver um novo comportamento, uma nova ética. Interessante que o verso 15 fala o seguinte: e que ele morreu por todos,
para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, nós temos um convite da parte de Deus de viver não pela gente, mas viver para o Senhor, viver para o nosso Senhor Jesus Cristo. As coisas velhas se passaram e todas as coisas agora se fizeram novas. Nós somos convidados a, de fato, viver para Cristo, honrando o seu nome, honrando o seu Evangelho. Nós somos convidados nesta manhã de domingo a pensarmos se os nossos comportamentos estão glorificando aquele que é digno de toda honra e de todo louvor. Nós somos convidados a olhar para a história e viver na conformidade de vida que o Senhor nos deu, perto a cada um de nós. Você é convidado a viver o novo de Deus, uma nova criatura, um novo comportamento na sua escola, no seu trabalho, com a sua família, na sua igreja. Nesta manhã, ao meditarmos na palavra de Deus, hoje nós vamos trabalhar um tema muito bacana sobre deixar o passado para trás, os nossos erros, os equívocos nossos, que nós possamos lembrar que Cristo nos convida, por meio da palavra de Deus, a deixarmos os velhos comportamentos e vivemos um novo comportamento. Cristo espera de todos nós. Que nesta manhã, no domingo, você seja edificado com o estudo que teremos daqui a pouco. Quero convidar você a curtir esse vídeo, compartilhar e se envolver comentando o que vai ser estudado nesta manhã. Quero convidar você a orar comigo, pedindo que o Espírito Santo, aquele que compôs as Escrituras, possa nos iluminar, para que nós venhamos entender o que a palavra quer de todos nós. Vamos orar neste momento? Amado e bondoso Deus, muito obrigado por esta manhã de domingo, em que nós estamos aqui para aprender do Senhor, para crescer com o Senhor. Quero pedir que o Senhor nos ajude, ilumine nosso coração, nossa mente, para entender a Tua palavra. Deus, que essa palavra possa adentrar nossos corações e fazer morada, nos transformando e nos mudando conforme a Sua imagem, conforme o Seu querer. Eu peço ao Senhor Jesus que nesta manhã de domingo nos abençoe. Cuide de nós e nos faça viver o que o Senhor espera de todos nós. Nos abençoe, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Vamos então passar para o estudo da Palavra de Deus com o tema Deixando o Passado. Vamos passar agora para o nosso estudo então, conversar um pouquinho mais sobre o tema que nós já ventilamos na introdução. Louvamos a Deus por você que participa. Mais uma vez, não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar. Se não é inscrito ou não curtiu a página do Facebook, faça isso, vai nos ajudar e não custa nada para você seguir os nossos materiais, nossos conteúdos, né? Essa é a EBD Online, Escola Bíblica Dominical, da Igreja Presbiteriana de Cruzeiro. Quero convidar você então hoje a conversar comigo aqui sobre esse tema, deixando o passado. Tema muito propício. Nós muitas vezes carregamos coisas do nosso passado e precisamos resolvê-los, né? E hoje eu queria iniciar esse trabalho aqui, esse estudo, trazendo um texto chamado Deixe o Passado Passar, de Alexandre Gruber. Ele é professor, formado em filosofia. Ele tem um texto muito interessante sobre isso. Eu queria pontuar algumas partes desse texto com você nesta manhã de domingo, para que nós possamos aqui juntos estudar esse texto aqui, da Palavra de Deus, que eu vou citar daqui a pouquinho qual será, e perceber como isso impacta nossas vidas, como isso muda o nosso comportamento hoje, nós que somos cristãos, tá? O texto fala o seguinte, preste bem atenção. Seu passado ainda está aí com você? O texto começa com essa pergunta. Não o culpe. Ele quis passar, foi você que não deixou. Todos passamos por situações difíceis, decepções desagradáveis, momentos que não foram como queríamos. Isso é normal. Não temos o poder de controlar as coisas. O problema não está no que passamos, mas naquilo que não deixamos passar. São aquelas situações mal resolvidas que vêm constantemente em sua mente e te maltratam. Mas, por mais que elas lhe façam mal, por algum motivo, você ainda insiste em mantê-las em sua vida. Está na hora de mudar isso. Está na hora de deixar o passado passar. Interessante isso porque, como nós carregamos algumas coisas do passado, e volta e meia parece que esse passado bate na porta, nos incomoda, nos entristece, né? Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Eu achei fantástico esse texto que ele fala que a gente
não deixa o passado passar, que eles nos maltratam e por algum motivo a gente continua com ele maltratando nossa vida. E aí, volto à pergunta que eu fiz agora há pouco, o que a Bíblia fala sobre isso. Eu queria, antes de ir para o texto que nós vamos trabalhar, lembrar um texto que marcou muito a minha vida, do profeta Isaías, no capítulo 43, os versos 18 e 19, né? Preste bem atenção no que diz. Eu estou lendo aqui numa versão NVI, tá? Ficou mais fácil. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Veja, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem. Vocês não a reconhecem? A pergunta que o texto faz, né? E é interessante porque esse texto na minha vida, queridos, veio num momento em que eu estava vivendo uma espiritualidade equivocada. Por quê? Porque eu havia experimentado algo especial na minha vida, numa determinada igreja, algo que foi muito significativo, muito relevante para mim. E chegou um momento que em todas as igrejas que eu passava para trabalhar ou para visitar, eu queria trazer aquele momento da minha vida de volta. Então, para mim, o que seria perfeito é ter aquela espiritualidade do passado hoje. E quando eu vi esse texto, quando Deus, numa pregação que eu ouvi na igreja Presbiteriana Koinonia, né, nossos amigos pastor Rickson e o pastor Newton, né, a pessoa dizia assim: nós precisamos deixar as coisas do passado e entender que o que Deus está fazendo hoje é aquilo de mais especial na nossa vida. Enquanto nós ficarmos presos àquilo que se foi, a gente não consegue viver o hoje. A gente não consegue experimentar bem esse hoje. E foi diante disso que os meus olhos se abriram, graças a Deus, e eu pude então experimentar esse recomeçar com Deus, vivenciar o que a gente vive hoje. Hoje, aqui em Cruzeiro, trabalhando como pastor, eu me sinto completo por isso, por saber que o que passou foi bom, foi significativo, é uma boa lembrança, mas é hoje que eu tenho que me interessar. E talvez o hoje não seja o mesmo que foi no passado, mas isso é o que Deus espera da minha vida e quer. Interessante que a ideia geral do texto é: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. É isso que Deus está trazendo para nós. E assim, antes de começar o texto, eu queria apontar 3 coisas do passado que precisam ficar no passado, porque prejudicam as nossas relações do hoje, nossas relações do presente aqui. Qual é a primeira delas? O tempo de infância. A primeira coisa que tem que ficar no passado é o nosso tempo de infância, né? Quando você lê 1 Coríntios 13, verso 11, você vai encontrar o seguinte: quando eu era menino, falando de como a gente era criança, tempo de infância, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Aquele comportamento infantil, aquelas brincadeiras, isso não tem que ficar. E quando eu falo brincadeira, não é que você tem que ser sério aqui, né? Estou dizendo assim, a mente de criança, aquelas coisinhas que a gente fazia quando era pequeno, nós precisamos amadurecer. O tempo tem que nos tornar mais responsáveis, porque agora nós somos homens. Nós somos pessoas com outra experiência, com uma maturidade que tem que ser muito mais fiel ali. Outra coisa, casa dos pais tem que ficar também. Olha só o que fala Gênesis capítulo 2, verso 24, que é uma referência ao quê? Efésios 5:31, que nós conhecemos bem. Fala o seguinte: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O que significa isso? Todo mundo já ouviu esse texto, mas é importante lembrar: quando a gente casa, a gente constrói a nossa família. Não significa que a gente não vai ter afeto pelo pai, pela mãe, não vai querer estar junto, mas nós precisamos amadurecer e entender que os nossos problemas agora são da nossa casa. Nós não precisamos levar problema nosso para a casa dos pais. A maturidade está em resolver na sua casa o seu problema. Quando um filho ou uma filha começa a levar o problema de casa para pai e para mãe, ele está deixando de amadurecer. Eu creio que pai, mãe ou uma autoridade devem intervir quando há uma necessidade de mudança, mas simplesmente ficar levando fofoca, falando mal um do outro, isso não é uma atitude de maturidade, isso é uma atitude infantil que precisa ser deixado na nossa vida. E por último, que é o que eu quero trabalhar aqui hoje com vocês, são os erros do passado. Aqueles erros que nós cometemos, aqueles equívocos que nós cometemos e que parece que muitas vezes batem na nossa porta, estão constantemente nos aprisionando a não compreender bem o hoje, né? Olha só, como podemos deixar o passado e viver o hoje de Deus? É a pergunta que eu quero fazer para você. E para isso nós vamos trabalhar um texto do apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 1, dos versos 12 e 17. Nós vamos estudar aqui um texto do apóstolo Paulo, onde ele vai nos ajudar a compreender como que nós devemos viver hoje
a nossa vida se esquecendo dos nossos erros do passado, assumindo as responsabilidades do que a gente fez e vivendo de forma livre. Então, isso eu quero tratar com você aqui hoje, né, especificamente, falei aqui do tempo de infância, causa dos pais, mas especificamente dos nossos erros do passado. É onde nós vamos afunilar aqui o estudo hoje e começar nesta manhã, ok? Convido você a ler comigo esse texto. Diz assim o texto de 1 Timóteo, capítulo 1, dos versos 12 em diante. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que, noutro tempo, era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra, e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida a misericórdia, para que, em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo e a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo, a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos então passar aqui ao estudo desse texto da Palavra de Deus, conversando um pouquinho mais e refletindo sobre esse tema, deixando o passado. Um homem agradecido por tudo. Nós encontramos logo no verso 1 a expressão sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando para o ministério. Aqui é interessante que o texto já começa com a expressão, sou grato. Mas por que o apóstolo Paulo ele era grato? Ele vai dizer que era grato porque Cristo fortaleceu ele, considerou fiel e designou a vida dele. Ou seja, tudo é a ação de Deus em Jesus Cristo, né? Interessante que ele põe isso em destaque, né? Cristo Jesus, nosso Senhor, bem no centro do versículo. Então, ele começa a olhar para a sua vida falando do quê? Da gratidão que ele tinha a Deus. Por quê? Primeiro, porque Deus fortaleceu a vida dele. Segundo, porque Deus considerou fiel para o ministério e designou para que ele pudesse desenvolver o ministério ali, né? Mas por que Paulo, então, é grato por tudo a Jesus Cristo, né? Qual foi o passado de Paulo? Quando você olha o passado do apóstolo Paulo, nós vamos ver algumas coisas interessantes. Por exemplo, na visita a Ananias, você vai encontrar em Atos capítulo 9, 13 a 14, eu estou com a Bíblia aberta aqui, e eu vou ler para você o que Ananias pensa de Paulo quando ele foi visitar, logo aquele incidente que ele está não podendo ver, e Deus pede que Ananias vá até a sua casa para que ore para ele, para que ele possa voltar a ver e começar então o ministério. Olha o que fala os versos 13 e 14. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido, não são poucos, a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Primeira coisa que Ananias pensa de Paulo, esse homem está fazendo mal aos cristãos e ele veio para a nossa região trazendo carta para matar mais pessoas. Então, peraí, quando Deus fala para Ananias ir visitar Paulo, a primeira coisa que Ananias pensa é o quê? Esse homem é um assassino, esse homem prejudica a fé cristã. Essa era a marca que o apóstolo Paulo tinha naquele contexto ali. Um pouco à frente, quando você vai no versículo 21 de Atos 9, você vai encontrar o que os ouvintes das sinagogas, que eram o lugar onde havia o culto ali a Deus, as orações, o que eles pensavam de Paulo. Verso 21. Ora, todos que o ouviam estavam atônitos e diziam, ele estava pregando sobre Jesus, se você vê isso no verso 20. Deixa eu ler o 20 para ficar mais claro para você. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ou seja, aquele que perseguia está agora pregando, falando que este era o Filho de Deus. O que as pessoas estavam ouvindo? Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com este fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Quando Paulo começa a pregar,
as pessoas escutam aquela pregação e falam, mas peraí, esse homem não era aquele que perseguia, que matava e veio para cá com essa função? Ou seja, mais uma vez o estigma do passado de Paulo batendo a sua porta e tentando lembrá-lo do que ele havia feito. E uma outra coisa, os discípulos de Jerusalém. Depois que ele prega, ele vai para Jerusalém e ali, na chegada, o que os discípulos de Jesus pensavam sobre ele? Verso 26 aqui agora, olha só. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, olha a expressão, todos eles o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Todos os discípulos temiam a Paulo e não acreditavam que ele havia se convertido, que ele havia se tornado um discípulo de Jesus. Depois você vai ver o texto que Paulo vai, Barnabé no caso, vai tomar ali, levar os apóstolos ali, conversar com eles e vão reconhecer ali, apesar de alguns pontos aqui ainda, né? Mas é interessante que você vê o passado de Paulo batendo na sua porta quando Ananias tem que visitá-lo, quando ele tem que pregar para outros, para pregar o evangelho. E os próprios discípulos não estavam acreditando na conversão dele ou que ele tivesse algo para acrescentar naquele contexto ali. Como Paulo lidou com o seu passado? Então a pergunta do nosso estudo é esta: como que Paulo lida com esse passado marcante na sua vida de perseguidor, de uma pessoa que queria o mal dos cristãos? Como que Paulo trabalha esses equívocos do seu passado? Em primeiro lugar, Paulo assume os seus erros do passado. Olha só o que nós vemos no verso 13, a primeira parte. A mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente. Aqui, amados, o texto fala a mim. Paulo, ele está falando dele. Interessante que Paulo fala disso daqui, amados, usando a expressão aqui, muito interessante, que é o quê? Noutro tempo. Ele fala que era o quê? Blasfemo, perseguidor e insolente. O que significam essas palavras? Vamos lá, então. Blasfemo. Blasfemou contra Jesus e levou outros. Ele não só blasfemava, falava de Jesus de forma pejorativa, mas levava outros a falarem também. Quando o texto fala perseguidor, está falando que ele agia com uma violência destrutiva contra a igreja. Paulo realmente era cruel. Ele usava de violência para destruir a igreja. E insolente, homem arrogante que humilhava outros. Paulo, ele realmente humilhava os cristãos, ele realmente perseguia de forma ruim, de forma cruel. Essa era a imagem que o apóstolo Paulo fazia. Mas ele deixa claro no seu texto que ele fazia isso no outro tempo, né? Ou seja, uma das coisas que a gente encontra aqui é que o apóstolo Paulo, ele assume os seus erros. Paulo, ele não alivia, né? Porque as palavras blasfemo, perseguidor e insolente são palavras fortes, né? Paulo poderia ter usado assim, por exemplo, eu que no outro tempo não fiz coisas boas, mas Paulo ele vai direto ao cerne. Ele fala, eu errei mesmo. Paulo não tem vergonha de reconhecer os seus erros aqui e ele assume os seus erros. No outro tempo, eu fiz isso mesmo. Eu fiz realmente. É que interessante porque nós temos dificuldade em assumir os nossos erros, né? A gente quer maquiá-los, quer ajustar justificativas, quer acariciar para que não pareçam muito cruéis, né? Mas isso é um equívoco também. Interessante que o apóstolo Paulo aqui, a primeira coisa que ele faz para deixar o passado é o que? Assumir que ele faz. Ele vai dizer, eu fui o principal dos pecadores, eu realmente persegui a igreja de Cristo, eu realmente levei pessoas a falarem mal da igreja, eu realmente agi com violência, eu realmente fui insolente, fui arrogante, humilhava as pessoas. Paulo não tem vergonha de falar do seu passado. Por quê? Porque Paulo entendia que isso era o seu passado. Quando nós nos entregamos a Cristo, Jesus começa a fazer em nós essa bela obra de restauração. Nós precisamos compreender que os nossos erros do passado são os nossos erros do passado, no passado. Agora, nós estamos caminhando para ser nova criatura, para corrigir, para viver em conformidade à imagem de Cristo. Interessante que muitas pessoas falam assim, aquela pessoa lá aprontava toda, agora está na igreja. Isso é o que as pessoas falam, mas diante de Deus, não importa isso. Se nós realmente mudamos, se nós realmente temos uma nova postura de vida, de fato, queridos, nós vivemos sim esse novo momento que Deus nos concede. Esse momento de restauração, esse momento de contrição diante do Pai que tem nos abençoado de uma forma tão especial nas nossas vidas, né?
Então a primeira coisa que Paulo faz para deixar o passado, Paulo faz o quê? Ele assume os seus erros. Uma segunda coisa que ele faz, ele sabe o que Jesus fez. De um lado, Paulo sabe o que ele fez, do outro lado, ele sabe o que Jesus fez. Olha aqui fala os versos 13, a segunda parte, e o verso 14. Mas, ele começa aqui dizendo mais, ou seja, há uma diferença. Eu fui blasfemo, perseguidor, eu fui insolente, mas obtive misericórdia. Ou seja, ele percebe que de fato Deus olha para a sua história, para a sua vida e se compadece dele. Ele percebe que ele faz aquilo pela ignorância. E quando o texto fala aqui, eu fiz a ignorância e incredulidade, não é uma questão que significa eu fiz assim, não tem culpa de nada, eu não sabia o que estava fazendo. Não, aqui Paulo sabe exatamente o que estava fazendo porque ele começa assumindo que ele foi. A questão da ignorância aqui é que ele fazia sem realmente perceber o que Deus tinha. Ele não conhecia, por isso que ele completa a ideia que fiz na ignorância, na incredulidade. Por não ter Cristo, ele fez. E eu sempre converso com a Aline, a minha esposa, e eu falo o seguinte, né? A gente não deve esperar de pessoas que não têm Deus um comportamento ético, moral, um comportamento de alguém que realmente tem Cristo Jesus, porque essas pessoas não têm o referencial. É complicado quando aqueles que se dizem cristãos, que têm o conhecimento da verdade, têm determinadas situações, né? Porque se a gente conhece, não faz o que é necessário, por que a gente julga aquele que não conhece? A pessoa sem o referencial de Cristo, sem crer em Cristo, infelizmente, ela vai ter um comportamento condizente com a sua ética, com os seus valores. Então Paulo fala assim, eu obtive misericórdia, porque eu fiz na ignorância, não conhecia Cristo quando eu fiz isso. Quando eu maltratava, quando eu perseguia, quando eu era arrogante, eu não conhecia Cristo. Mais o que? Transbordou agora a graça do nosso Senhor Jesus Cristo com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Ou seja, superabundou a graça. Paulo fala agora, ele começa a falar da graça do nosso Senhor com a fé e a crença, o amor que há em Cristo Jesus. Interessante porque Paulo, ele sabe que tudo que ele vai estar fazendo agora, que ele vai fazer, não compete aos seus méritos, mas a graça e a ação de Cristo Jesus na sua história e na sua vida. Ou seja, ele sabe que é a graça de Deus que faz ele caminhar, é a graça de Deus que faz ele viver. E quão abençoador e maravilhoso é saber que a gente pode viver a vida pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Não nos nossos méritos, não nas nossas ações, mas saber que Cristo é Senhor. E Cristo, de fato, muda a nossa história e a nossa vida. Eu me lembro de uma canção aqui do Juliano Sócio, irmão querido, que ele dizia o seguinte, nós já cantamos essa canção na nossa igreja, que ele fala o seguinte, é a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz viver. Ou seja, se não for a graça, nós não podemos caminhar. Se não for o amor de Deus, a gente não pode viver. Quão belo é depender da graça, sabendo que a gente errou, sim, tudo bem, assumimos que erramos, mas hoje vivemos pela graça. A graça de Deus abundou aonde há pecadores. Interessante que as pessoas acham que a igreja tem que ser um lugar de santos. Não! A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas, mas que reconhece que a sua vida está na mão de Cristo, que reconhece que sem Cristo nós não podemos fazer nada. O pastor não é perfeito, a igreja não é perfeita, mas é Cristo em nós, habitando em nós, que nos faz viver aquilo que Cristo espera das nossas vidas. Olha só o que fala Isaías 43, verso 25. Eu mesmo, não é o pastor, não é a igreja, é Deus falando. Sou o que apago as tuas transgressões. E por amor de mim, não por o que a gente faz, não pelo que a gente faz, é por amor a Ele mesmo. Dos teus pecados não me lembro. É Cristo quem apaga as minhas transgressões e é por amor dele que Ele não lembra os nossos pecados, né? Os nossos erros do passado. Quando Ele perdoa uma vez por todas. Nós somos perdoados em Cristo Jesus quando de fato nos arrependemos dos nossos erros. Jeremias 31, 34, a parte B, fala o seguinte, pois perdoarei as suas iniquidades, Deus falando, e dos teus pecados jamais me lembrarei. Deus promete que Ele perdoará e não se lembrará mais do nosso passado. Perceba que quem nos lembra do passado é o nosso inimigo. É a nossa consciência que não aprendeu a confiar em Deus.
Paulo lembrava que ele era, mas sabia que o que ele é hoje é graças a Deus e que Deus havia perdoado. Deus pode sim perdoar o maior dos pecadores. Se a pessoa se arrependeu de fato, Deus pode perdoar. O homem não perdoa, a sociedade não perdoa, mas Cristo nos perdoa quando nós realmente reconhecemos Ele e vivemos seus princípios e valores, né? Deixa eu ser um pouco aqui extremista em certo sentido para falar a diferença entre o homem e Deus. Deus pode perdoar até mesmo o estuprador. A pessoa cometeu violência contra uma criança, por exemplo. Deus pode perdoar e salvar o pecador. Nós, como seres humanos, que temos nossos preconceitos, que muitas vezes não compreendemos a palavra graça de Deus, a gente tem dificuldade com isso sim. Mas Deus pode perdoar, porque a sua palavra diz que Ele perdoa. E a palavra de Deus não mente. O que Deus fala não é mentiroso em nenhum aspecto. Uma terceira coisa que Paulo nos ensina no seu texto sobre como deixar o passado é: não esqueça de suas limitações. E nesse texto, nesse ponto aqui, nós vamos ler então o que fala o verso 15. Fiel é a palavra e digno de toda aceitação. E Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Interessante que Paulo fala, fiel é a palavra e digno de toda aceitação. Por quê? Porque ele está falando dos falsos mestres, pessoas que queriam pegar a palavra de Deus e desconsiderar ela. Eu acabei de falar agora um ponto atrás, né? A palavra de Deus garante que a gente realmente, Deus perdoa. Mas algumas pessoas falam, não é bem assim, nós temos que levar a ética, a moral, e desconsidera a palavra. Então Paulo fala assim, fiel é a palavra. Eu sou perdoado porque a palavra diz que eu perdoo. Eu sou perdoado. Amados, eu vou dizer uma coisa para você e não se assuste no que eu vou dizer, tá bom? Mas se Paulo tivesse o nosso tempo, pelos atos que ele havia feito contra a igreja, talvez eu e você não perdoaria também não. A gente não reconheceria como irmão em Cristo Jesus o apóstolo Paulo. A gente lê hoje e se admira. Mas se a gente estivesse no contexto em que Paulo, do que ele fez, como ele se converte, eu e você não perdoaria Paulo, não. A gente ia apontar o dedo e falar, nunca se converteu, imagina, fez o que fez, tem que pagar. Por quê? Porque a gente muitas vezes considera o que a Bíblia diz para manter a nossa própria justiça. E Paulo começa dizendo assim, fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Mas qual a palavra que Paulo está falando? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. É a base do Evangelho. Cristo, amados irmãos, não veio salvar santos. Cristo veio salvar pecadores. Deus veio chamar pecadores ao arrependimento, né? E o que Paulo fala, base da palavra do Evangelho é isso. Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Dos quais eu sou o principal dos pecadores. Ou seja, ele tem um reconhecimento das suas limitações. Paulo não está aqui passando panos quentes no seu passado. Paulo assume o seu pecado, mas sabe que tudo que ele é graças a Deus. E ele sabe que ele era um pecador, que ele teve limitações, que ele poderia cometer equívocos. Paulo não brinca de ser crente. Paulo, de fato, assume o reconhecimento de que ele era pecador e que ele vivia porque Cristo quer que ele viva. Nós precisamos reconhecer as limitações. No Evangelho não existe lugar para santarrões. Nós sabemos que a palavra nos diz ser santos porque eu sou santo. Mas a ideia do texto é o quê? Que a gente reconheça a santidade de Deus em nós, a misericórdia dele, e saiba que tudo que a gente tem é decorrente do seu amor e da graça sobre as nossas vidas. Essa teologia que gera santarrões, pessoas que estão acima dos outros, perfeitas, como se fossem semideus, isso é uma teologia antibíblica. Paulo, o tamanho, o conhecimento que ele tinha, a importância que ele tem para a fé cristã, ele reconhecia, eu não sou perfeito. Olhem para Cristo. Sigam o meu exemplo no que diz respeito a olhar para Cristo e viver para Cristo. Não era a pessoa de Paulo, mas era o que Cristo havia feito a Paulo. Paulo reconhece todos os pecadores, eu sou o principal, é por isso que eu mudo.
Quando Paulo fala assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, Paulo não está dizendo que ele é mais santo do que os outros. Paulo está dizendo, sigam o meu exemplo no que diz respeito a devotar-se, amar o Senhor, a viver para o Senhor, dedicar-se para o Senhor, como eu tenho me dedicado. Amados, volto a dizer, a teologia que forma santarrões é uma teologia que não segue a Bíblia. Deus nos convida a uma vida de santidade não pelos nossos esforços pessoais, mas pela dependência daquele que muda a nossa história e faz nova todas as coisas. Assim, olha só o que fala Apocalipse 3,17. Pois diz, aqui estamos falando da igreja de Laodiceia, uma igreja que não tinha problemas, estavam tudo tranquilo lá, que era rica, abastada e que confiou demais em si. Olha o que Deus fala para ela. Pois diz, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, amados irmãos, é uma igreja que se achava melhor do que as outras. Cuidado, cuidado. A marca da arrogância é uma marca daqueles que não conhecem a Cristo Jesus. Cristo Jesus nos convida à humildade, à servidão, a reconhecer as nossas limitações. Quando uma igreja quer colocar sobre si uma placa de perfeita, ela se esquece de quem realmente ela é. Tudo que somos é por graça, é por misericórdia, é porque Cristo olha para mim e para você imperfeito e nos muda constantemente. Terceira coisa, não esqueça as suas limitações. Não caminhe na igreja e se ache melhor do que os outros, porque você não é melhor do que ninguém. Lembre que da onde você foi tirado, lembre dos seus equívocos, de como Cristo também quer mudar a sua vida. Quarto e último ponto para deixar o passado. Sabe que tudo colabora para Deus. Olha só, entender que o passado nosso colabora com aquilo que Deus quer. Verso 16. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo. Duas coisas que Paulo fala assim, tudo que eu fiz, tudo que eu errei, e a graça de Deus me alcançando tinha um propósito. Por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia para que em mim evidenciasse Jesus Cristo. Ou seja, para mostrar quem Cristo é. Interessante quando você abre Efésios aqui, eu não me lembro a referência exata do texto, né? Vou abrir aqui para ver se eu consigo achar aqui. Mas Paulo fala que nós somos salvos para mostrar a bondade de Deus, a graça de Deus. Ele fala o seguinte aqui, ó. Deixa eu ver se é o verso 16. Olha só, o verso 8, né? Que Deus abundou abundantemente sobre nós com toda sabedoria e prudência. Está falando da salvação, ele fala no verso 9. Desvendando o mistério da sua bondade, da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, e fazer convergir nele, verso 10, na dispensação da plenitude, lá no final dos tempos, todas as coisas, tanto aqui há no céu, no qual há na terra. E o que ele fez? Verso 11, nele digo, no qual fomos feitos herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Verso 12, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperávamos em Cristo Jesus, né? E aí, olha só, quando você lê a ideia da salvação em Efésios, ele fala, Deus faz tudo isso para quê? Para que Deus fosse exaltado. Olha só o que ele fala aqui. Olha como ele fala aqui na paciência dele aqui, olha só. Evidenciar Jesus Cristo. Olha, evidenciar o quê? A sua completa longanimidade e servir seu de modelo a todos quanto hão de crer na vida eterna. A primeira coisa, o que essa salvação de Paulo evidenciava, né? A sua paciência para com o homem. Deus é paciente. Deus, por mais que Deus traga juízo, Deus ama, Deus trabalha para que haja salvação na vida dos seus eleitos. Isso mostra a paciência que Deus tem. Olha aqui só o que fala Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Está falando da perfeição, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, esquecendo do meu passado. E avançando para as que estão diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja,
que ele está mostrando aqui? Que ele se esquece de todas as coisas para buscar o que Cristo tem para a vida dele. Isso mostra o que, como nós voltamos no verso 16, a paciência de Deus, mas também o que? Olha só a segunda parte. E servisse eu de modelo. Ao olhar para Paulo, você vê um pecador que fez crueldades, que perseguiu a igreja, mas que Deus o alcançou, que Deus salvou e transformou num homem que cumpriu a vontade de Deus. É um modelo para as nossas vidas. Saber que a gente pode, apesar dos nossos equívocos e erros, ser alcançado por Jesus e ter um comportamento que Cristo espera que eu e você tenha. Olha só, a todos quanto hão de crer nele, em Cristo Jesus, para a vida eterna. Ou seja, nós que cremos em Cristo Jesus, podemos olhar o apóstolo Paulo e perceber que de fato há esperança para a nossa vida. Que Cristo pode nos salvar, nos restaurar e nos fazer viver aquilo que Ele quer de nossas vidas. Olha só, resumindo, Paulo agradece olhando para o seu passado porque ele, em primeiro lugar, assume os seus erros do passado. Paulo não passa panos quentes na sua vida, ele reconhece o que ele faz, ele fala do que ele fez. Segundo, ele sabe do que Jesus fez. Ele sabe o que ele é, não é pelo que ele faz, mas pela graça de Deus. Terceiro, Paulo não esquece das suas limitações. Paulo não esquece dos seus equívocos. Paulo sabe que não é uma pessoa perfeita, mas é uma pessoa que está num processo de transformação. Quarto e último, sabe que tudo colabora para Deus. Mesmo os erros de Paulo iam servir para mostrar o quanto Deus é paciente com o pecador e um modelo de como Deus pode transformar o pior dos pecadores que ele mesmo denomina. Ou seja, quando eu olho para o meu passado, eu preciso deixar o passado passar. Saber que realmente eu fiz, eu errei, eu pisei na bola, mas Deus me salvou naquela coisa, Deus realmente transformou a minha vida. Isso não significa que eu fiquei santo e perfeito, eu tenho limitações e eu tenho que tomar cuidado todos os dias, para que eu não venha cair nos mesmos equívocos do passado, mas lembrando que até os meus erros, Deus irá usar para mostrar a sua paciência e mostrar para outras pessoas que Deus pode transformar quem Ele quer transformar no tempo que Ele quer. Assim, amados, Paulo termina o seu texto falando no verso 17, dando glória a Deus, dizendo assim: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que assim seja. Que tremendo isso, porque o apóstolo Paulo, diante de Deus, fala: Deus, eu não tenho condição de te servir, mas o Senhor é digno de mudar a minha história, de transformar a minha realidade hoje e sempre. Louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja Deus que tem nos transformado e que tem mudado a nossa vida e a nossa história. Glória a Deus por isso, amados irmãos. Assim, quero convidar você a refletir e praticar uma das lições muito importantes para a nossa vida. Em primeiro lugar, quais são os erros do passado que você precisa assumir e corrigir em sua vida hoje? Quais são esses erros? Você percebe que esses erros estão prejudicando sua família, vida com Deus? Você percebe isso hoje? Percebe o quanto esses equívocos estão prejudicando você? Enquanto carregar o passado prejudicial para você? Hoje, liberte-se disso e permita-se ouvir a Deus confiantes que Ele pode mudar a nossa vida, a nossa história. Segundo, Deus é capaz de perdoar todos os nossos erros. Por isso, peça ajuda ao Espírito Santo para que Ele te convença desses erros, para que haja verdadeiro arrependimento. Deus é poderoso para perdoar. E se você não se perdoa ainda, ore ao Espírito Santo para que você possa receber esse perdão que vem de Deus. Porque a palavra de Deus é fiel. Ela não mente. E ela diz que Deus pode nos perdoar. Faça isso diante de Deus hoje. 3. Não viva a sua vida por sua própria capacidade, mas aprenda a depender de Deus em tudo. Você tem consciência de quem realmente é? Não se torne mais um santarrão que aponta o dedo, que quer julgar os outros, ou querer que as pessoas vivam o teu padrão de vida, mas reconheça que você é pecador e carece de Jesus Cristo na sua vida. Tenha realmente a consciência de que Cristo é o absoluto maior da nossa história e da nossa vida. Quarto e último, olhe para seu passado como aprendizado, para ajudar os outros que estão enfrentando a mesma situação.
Você consegue identificar pessoas ao seu redor que estão sofrendo o mesmo que sofreu? Tem ajudado essas pessoas? Quando você olha para o seu passado, você consegue olhar ao seu redor pessoas que estão enfrentando as mesmas situações e agora você pode ser essa voz de Deus, esse instrumento de Deus para abençoar outras pessoas? Faça isso nessa noite e deixe Deus usar a sua vida como um instrumento de transformação para outras vidas. Que Deus abençoe. Nós vamos orar mais uma vez aqui, agradecendo ao Senhor por esta manhã de Escola Bíblica Dominical e pedindo que Ele nos abençoe a cumprir a sua vontade. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. E nesta manhã que nós estudamos sobre deixar o passado, que nós possamos deixar o passado lá atrás e viver na expectativa do novo do Senhor, da sua vontade, do seu querer. Nos abençoa, Pai amado, para que nós possamos estar junto do Senhor, vivendo o seu querer, vivendo a sua vontade. Faça nova todas as coisas em nossa vida. Que nós venhamos a ser instrumentos do Senhor para aqueles que estão hoje enfrentando as dificuldades que nós um dia enfrentamos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. É o que te pedimos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que estudo abençoador. Que Deus possa ter abençoado a sua vida. Quero agradecer você que participou com a gente, a estar compartilhando, a estar realmente curtindo e nos ajudando a divulgar o nosso trabalho, o nosso ministério aqui. Hoje à noite, às 18h30, nós teremos o nosso culto de celebração. Eu quero convidar para acessar. Lembrando que o culto será transmitido apenas pelo YouTube. Então acesse o nosso canal do YouTube e participe conosco deste tempo de reunião, deste tempo de edificação para a sua vida. Que Deus te abençoe e até hoje às 18h30.